Shalom, shalom. A graça e a paz, a todos os irmãos e irmãs que já estão se conectando, pela nossa rede social. Quero agradecer a todos vocês, atendendo a pedidos, de muitos irmãos, de irmãs também, nos pedindo, se possível, se pudesse ministrar a palavra de domingo, na segunda ou na terça, continuar pelas redes sociais. E nós estamos aqui, para mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. Quero convidar você, se possível, que você convide seus amigos, você que está aí pelo Instagram. No Instagram tem aí um tipo de um aviãozinho, você pode estar ali compartilhando, convidando alguns amigos. No Facebook, você pode estar compartilhando como sala de vídeo também, que aí os seus amigos, vão poder estar participando desse momento especial, onde Deus quer verdadeiramente falar com cada um de nós. Deus, já quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu ministério, pedir que Deus esteja te abençoando poderosamente no nome de Jesus. Aonde você está, se possível, abaixa a tua cabeça, leva os teus pensamentos agora ao Senhor, entrega tudo na mão dEle, deixa tudo na mão dEle, para que possamos ministrar essa palavra, Esvazia sua mente, esvazia o teu coração, deixa toda a preocupação de lado, que nesse momento todo ladrão da palavra nós queremos anular na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, visita essa casa, Deus, visita esse irmão, visita essa irmã, aonde eles estiverem, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro a eles agora nesse momento, Pai, para que nada nem ninguém venha atrapalhar eles, ó Pai, na ministração dessa palavra, Deus. Tranquiliza a mente desse homem, tranquiliza a mente dessa mulher, para que tudo que for ministrado aqui, ó Pai, esteja de acordo com a Tua vontade e com a Tua vontade somente, Deus. Peço, mais uma vez, que o Senhor tire de mim toda a vaidade e coloque o Teu Espírito Santo aqui, ó Pai, do meu lado, para que toda a palavra que sai do meu coração, Pai, sai da minha boca, esteja de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu te agradeço pelos irmãos que já estão conectados, e peço, Deus, por aqueles que ainda vão chegar, que vão ainda se permitirem serem ministrados pelo poder do Espírito Santo. Assim te agradeço, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ontem eu ministrei uma palavra na Igreja Metodista em Sacra Família sobre o profeta Jonas. Amém? E eu quero ministrá-la novamente aqui agora pelas redes sociais. Se possível, abre comigo lá no texto de Jonas, capítulo 2, versículo 7. Jonas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Preste atenção que frase linda que Jonas declara sobre o Senhor. Ele diz que no momento de desespero dele, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Muitas vezes, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de desobediência, de infidelidade, de falta de compromisso, de foco, de fé, muitas vezes nós entramos no desespero porque devido à nossa desobediência ao Senhor, devido à nossa falta de fidelidade ao Senhor, querendo fugir dos olhos de Deus, entramos em desespero. Quando eu olho para esse texto de Jonas, eu fico imaginando justamente isso, quando ele declara fortemente dizendo: em meu desespero eu clamei ao Senhor. Jonas, mesmo com toda a sua desobediência e falta de fidelidade ao Senhor, no momento quando Deus precisou dele, quando ele tentou fugir dos olhos do Senhor, ele sabia que só existia uma solução.
que era clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, porque ele sabia o que ele estava fazendo não era de acordo com a vontade do Senhor. E ele sabia que ele estava passando por aquelas crises, por aquela dificuldade, pela falta de fidelidade, pela falta de honra, pela falta de compromisso, pela responsabilidade que Deus queria dar a ele. Então, quando eu vejo Jonas declarando justamente sobre isso, eu fico imaginando um homem, um profeta, um filho, que mesmo com toda a sua dificuldade humana, ele sabia que somente o Senhor, somente Deus, poderia mudar a sua situação. Somente Deus. E aí ele vai e declara: em meu desespero eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas, ele sabia que o caminho que ele estava escolhendo, que o caminho da desobediência ao Senhor, estava levando ele para o caminho de morte. E vira e mexe, eu sempre declaro aqui nas nossas lives, dizendo o seguinte, que muitas vezes essas mortes que esses homens profetizavam não eram mortes físicas, mas eu entendo aqui como morte espiritual, que muitas vezes é pior do que uma morte física. A morte espiritual que esse homem estava passando, ele entendeu que ele estava indo para a morte. Quando ele desobedeceu a Deus, quando ele deixou de cumprir aquilo que Deus entregou para ele, quando ele no seu achismo, achando que conhecia os pensamentos de Deus, tentou fugir de Deus, tentou se esconder de Deus, ele percebeu que aquela situação toda que ele passou era por causa da sua infidelidade e compromisso com Deus. A Bíblia não relata muito sobre a mensagem que ele tinha que pregar para o povo de Nínive. Ou seja, sobre as profecias que tinham que ser ditas para aquela cidade. Somente um versículo traz um pequeno resumo da sua mensagem, que está no capítulo 3, no versículo 4 do seu livro, que diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminhando de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem que ele entregou para aquele povo, conforme está escrito no teu livro, foi justamente isso. Ele chegou naquele lugar, caminhou durante alguns dias e disse: se o povo não se arrepender, daqui a 40 dias, Deus vai pesar a mão sobre vocês. A mensagem foi essa. E aquele povo, ao entender essa mensagem, ao perceber essa mensagem, a palavra de Deus fala que o rei se converteu, o rei se arrependeu, e depois toda uma geração ali também se arrependeu junto com ele. Mas esse livro, na verdade, conta a história do profeta Jonas e a sua experiência com Deus. Antes da gente falar das conversões que aconteceu por causa da obediência, mesmo meio que questionada, nós precisamos primeiro entender o que Deus fez na vida de Jonas. Porque esse livro conta para mim que foi uma história dele com Deus. Conta como foi o seu tratamento, o tratamento de Deus sobre a sua vida, sobre o teu ministério, por causa do seu achismo, ou seja, quando ele achava que conhecia os pensamentos de Deus. Mas eu creio que pela graça, preste atenção aqui, eu creio que pela graça de Deus e pelo seu amor, que ele, Jonas, era um grande homem, era um grande missionário, era um homem ao qual Deus tinha muitos planos e precisava muito dele aqui. Mesmo com dificuldades e problemas, que por causa da sua desobediência, querendo fugir dos olhos de Deus, quando ele o chamou, quando Deus o chamou. Outro ponto que vale a pena observar aqui, irmãos, é que Jonas não foi diferente de outros profetas. Quando Deus também chamou aqueles homens, as pessoas também teve o processo da negação. E quantas vezes Deus está nos chamando e nós estamos negando de fazer algo para Deus? Quantas vezes Deus está nos desafiando para fazer algo tremendo, algo poderoso, indo para um propósito de vida, ir para algum lugar anunciar o teu evangelho, e nós estamos simplesmente querendo ir para o outro lado, negando o teu chamado, não entendendo que Deus tem um processo, tem um tratamento a partir daquele momento quando Ele nos convida para fazer algo para Ele.
não é algo para os homens, mas sim algo para Deus. Jonas não foi diferente de outros profetas. Só para lembrar de alguns, o próprio Jeremias negou o seu chamado. Isaías também colocou limitações no seu chamado. Outros homens de Deus também colocaram limitações no seu chamado. Mas quando Deus chama, irmãos, é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá direcionamento. É Ele que vai abrir porta e fechar porta. Quando Deus tem um propósito para nós, dificilmente nós conseguimos sair dos propósitos de Deus. Quantas vezes eu, como pastor, eu tentei correr do meu chamado, correr do meu compromisso, deixar de fazer algo para Deus porque tinha outras coisas que naquele primeiro momento para mim era mais importante. E eu senti verdadeiramente Deus fechando todas as oportunidades, fechando todas as portas para que eu não viesse sair do foco. Até hoje eu entendo isso vindo da parte de Deus. Jonas não foi diferente. Jonas percebeu que todo aquele ambiente que ele estava vivendo era por causa da sua desobediência, em não querer cumprir um princípio ao qual Deus, quando olhou para ele, percebeu que Jonas era um homem que era capaz de mudar a realidade de uma nação. De repente você está aí nos acompanhando pelas redes sociais, de repente você pode estar se considerando também o menor da tua casa, o menor da tua igreja, uma pessoa incapacitada. Mas querido, se Deus está te chamando, levante suas mãos e declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque correr do chamado ao qual Deus está nos proporcionando é muito difícil. Só quem já correu, só quem já tentou evitar o chamado, quando Deus nos chama, só quem já passou por esse processo, sabe o tanto e o quanto que isso é difícil, correr do chamado de Deus. Por isso que eu disse aqui, mesmo com todas as dificuldades e problemas, que por causa da sua desobediência, querendo fugir dos olhos de Deus, olha o que ele passou. Inicialmente, irmãos, também muitas pessoas negaram o seu chamado. E quantos de nós negamos o nosso chamado? Quantos de nós colocamos limitações no nosso chamado? Ah, Deus, mas eu quero fazer primeiro isso. Ah, Deus, eu ainda sou solteiro. Ah, Deus, eu acabei de casar. Ah, Deus, eu tenho planos ainda. Chama outro. E de repente você vê a mão de Deus pesando. Desculpa, irmãos, usar essa linguagem, mas às vezes é justamente isso. Às vezes você vê Deus fechando a porta, você vê Deus colocando dificuldades, você vê pessoas que te amam de verdade, de repente viram carrancudo. As amizades, são distorcidas. Pessoas que nós amamos muito, de repente começam a virar a cara, porque de repente essas pessoas estão fora do nosso propósito. E se você entender com os olhos espirituais que de repente é o próprio Senhor colocando dificuldades para que nós voltamos para a rota, é uma coisa incrível. É muito importante, irmãos, quando nós percebemos que quantas vezes as pessoas tentaram sair da rota de Deus. Só você observar o próprio filho pródigo, que saiu da rota, dos planos que Deus tinha para ele. Olha a vida que aquele homem passou. Com Jonas não foi diferente. Pois existem coisas, preste atenção aqui, no texto que nós acabamos de ler, existem coisas ocultas dentro do nosso coração e também dentro da nossa mente. E assim foi com Jonas. Preste atenção. Eu percebi 3 coisas aqui em Jonas. O primeiro, ele acreditava que conhecia a Deus 100%, que conhecia Deus ao todo, e queria adivinhar os pensamentos, o amor e a misericórdia de Deus, com o povo ao qual Deus escolheu para ele anunciar a mensagem. O segundo aqui, ele colocou obstáculos por causa da sua indiferença. Olha o que Jonas fez aqui. Jonas colocou obstáculos por causa da sua indiferença, como eu falei ontem, do seu desamor. Quantas vezes, irmãos, por causa do nosso desamor por alguém, por algum grupo religioso ou por alguma nação, nós muitas vezes desejamos o mal dessas pessoas. Nós sentimos desamor. Não queremos ter apego com aquilo, nós não queremos
ter vínculo com aquilo, nós não queremos aliançar com aquilo. E foi justamente isso que Jonas fez. Jonas colocou tanto obstáculo por causa do seu desamor que ele sentia por um povo que há anos atrás, milhares de anos atrás, tinha feito mal para o povo de Israel. Era uma rixa que essas nações ainda tinham uns com os outros. E Jonas ainda carregava essa mágoa aqui de geração em geração, que de geração em geração estava fazendo mal para ele mesmo. Tem coisas que nós carregamos, querido, que só faz mal para nós. Tem pessoas que nos feriram há anos atrás, essas pessoas às vezes nem sabem mais que nos feriu, nem tem noção que nos chateou. E sabe, as únicas pessoas, irmãos, que vivem passando mal, que vivem passando dificuldades, somos nós mesmos. Jonas, então, por causa do seu desamor, ele colocou um monte de obstáculos. Se você está colocando obstáculos por causa do seu desamor a alguém, a alguma coisa, anula isso no mundo espiritual, no nome de Jesus, para que todo o propósito que Deus tem para você não venha cair por terra. E o terceiro, ele tentou fugir, indo para Tarsis, indo para um lugar longe, que segundo os especialistas aqui, alguns teólogos, pastores, essa cidade, Tarsis, era um dos lugares mais longe que as pessoas conheciam naquela época. Deus mandou ele para um lado e ele foi completamente para o outro lugar, achando que poderia se esconder de Deus. E quantas vezes, querido, nós tentamos fugir de Deus, achando que Deus não vai nos achar, que Deus não sabe onde nós estamos. Nós não podemos esconder de Deus, e tem muita gente querendo esconder de Deus. E todos que estão tentando se esconder de Deus estão se prejudicando na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida intelectual, emocional, espiritual. Todos que estão tentando fugir ou se esconder de Deus, desculpa a expressão, estão quebrando a cara. Porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Antes mesmo da gente pensar qualquer coisa, Deus já sabe o que já está passando na nossa mente e no nosso coração. Então, Jonas queria fugir para o lugar mais longe que as pessoas conheciam naquela época. E quantas vezes nós estamos tentando fugir dos nossos problemas, das nossas responsabilidades, do nosso compromisso? Tem gente que não consegue ir mais para a igreja, porque nesse tempo de pandemia aconteceu tanta coisa com eles, que eles estão fugindo da casa do Senhor. Mas é tempo de voltar, querido. É tempo de voltar. Deus está de braços abertos. Deus está de braços abertos. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos, volte para a rota daquilo que Deus quer. Olha o que aconteceu com Jonas. Olha o que aconteceu com outros homens que saíram da rota daquilo que Deus desejava para eles. Só preste atenção. Nós não estamos aqui querendo ser terrorista de nada. Nós só estamos alertando algo. Alertando. Porque nós só estamos fazendo uma ponte de conexão para tudo aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida, querido. É impossível se esconder de Deus. Aonde você está, faz essa declaração. É impossível se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus. É hora de voltar para a casa de Deus. É hora de voltar. Jonas teve que aprender da forma mais difícil. Mas ele voltou. Mesmo ainda com o coração ferido, mesmo questionando demais. Porque Jonas tinha uma essência, querido. E eu gosto quando eu prego sobre essência. Porque essência é essência. Tem muita gente, que não entende que você tem uma essência. É só você olhar a vida de Paulo. Paulo, mesmo ele convertido, durante muitos anos da sua vida, querido, ele ainda metia medo nas pessoas. Porque ele tinha uma essência. De repente o jeito dele ainda de falar, de se expressar, de dialogar com as pessoas, ainda metia medo nas pessoas.
Jonas, ele era bem convicto do que ele pensava sobre Deus. E até o final, ele continuou ainda achando que ele estava certo. Mas Deus tinha planos para ele, assim como Deus tem planos para nós. Por isso, irmãos, preste atenção nisso. É impossível se esconder de Deus, porque Ele sabe das nossas limitações e principalmente da nossa capacidade como seres humanos, pessoas tementes a Ele e ao seu chamado. Esse livro quer nos mostrar o seguinte, irmão: a extensão da graça de Deus para todos. Olha como que o nosso Deus é maravilhoso. A extensão da graça de Deus para todos. A graça de Deus me alcançou e a graça de Deus também te alcançou. Mesmo com todas as limitações, o amor de Deus chegou até nós. A extensão da graça do amor de Deus. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós podemos perceber essas coisas. A extensão da graça, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, mesmo pecador. Você tem noção do que Deus fez para mim, do que Deus fez para você, querido? Ele entregou o teu filho. Eu não tenho coragem de entregar nenhum dos meus filhos para morrer por ninguém. Mas Deus teve essa coragem. Entregou o filho dele por amor a mim e por amor a você. Então não foi qualquer morte, foi a morte de um rei, foi a morte de um Deus. Foi a entrega de um filho amado. Não foi qualquer filho, foi o Filho de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E muitas vezes nós não queremos sacrificar algo dentro de nós para salvar outros filhos de Deus. Jonas tentou relutar ao não querer levar a mensagem de Deus para aquela nação. Mas Deus mesmo assim tinha um projeto para Jonas. Deus move terra, céus e mar, querido. Se for para Ele te achar, para te colocar num propósito, querido, você pode entender que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu creio que Ele faz. Porque muitas vezes eu percebi isso, o cuidado de Deus. Todas as vezes quando eu tentei sair da rota, daquilo que o Senhor queria, eu percebi a porta se fechando, a amizade acabando, relacionamentos não saudáveis. Deus tirou tudo, simplesmente para que eu voltasse para a rota. Eu não sei se Deus está falando, eu não sei se você está entendendo algo aqui, querido. Se o que eu estou ministrando aqui está fazendo sentido para você. Eu só estou dizendo de um homem que tinha um grande chamado, mas a falta de perdão que existia, que faltava dentro dele, ele quis fugir do seu propósito. Nessa noite, Deus quer limpar toda a falta de perdão que existe dentro de nós. Tudo aquilo que tentou te paralisar. Tudo aquilo que está fazendo você sair da rota, daquilo que Deus já sonhou com você. Está na hora de voltar. Deus está te convidando para você voltar novamente para a rota dele. Por isso que eu digo aqui, irmãos, nós precisamos entender que Deus sabe de todas as coisas. E Deus vai nos achar. Mesmo que você possa estar tentando correr de Deus, mesmo que você possa estar longe de uma igreja, Deus te acha, querido. Se Deus tem um propósito para você, Deus te acha. Não tente fugir de Deus. Voltando ao texto, pois Deus tem uma obra maravilhosa em nossas mãos, irmãos. Não adianta fugir dele. Porém, se você acha que Deus ainda não te chamou, preste atenção nos sinais, preste atenção no que Ele está fazendo por você, preste atenção no cuidado dEle por você, preste atenção nas coisas que estão fechando, das coisas que não estão desatando. Você já parou para pensar que de repente pode ser o próprio Deus e às vezes nós ficamos colocando a culpa no diabo? Jonas sabia que aquela dificuldade que ele estava passando não era obra do inimigo. Ele mesmo declarou no texto que nós lemos, no momento da angústia dele, ele clamou ao Senhor, e o Senhor, mesmo fazendo tudo aquilo contra ele, o Senhor o ouviu e o livrou do espírito da morte. E volto a dizer, porque muitas pessoas chegaram depois que eu ministrei sobre isso, a morte aqui não necessariamente tem que ser uma morte física, mas uma morte espiritual, que muitas vezes eu considero que é pior do que a morte física. O que é pior.
Existe um propósito, irmão, nesses encontros que Deus tem marcado com cada um de nós. Todas as vezes quando nós marcamos esse encontro com Deus, Deus ele lança uma semente no meu e no seu coração. Por isso, irmãos, o profeta Jonas nos mostra algo interessante aqui nessa noite. Ele conhecia Deus, mas no fundo deixou seus pensamentos o enganar. Queria adivinhar os pensamentos de Deus e isso lhe trouxe um grande problema. Deus precisou tratar dele primeiro para depois o conduzir à missão. Antes de Deus nos mandar para qualquer missão, querido, Deus precisa primeiro nos tratar. Isso é algo básico para quem quer viver uma vida com Deus. Antes de Deus nos mandar para qualquer missão, Deus primeiro vai nos tratar, querido. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar. Aos poucos, Deus vai trabalhando dentro de nós, nos moldando, para que quando nós chegarmos no propósito, possamos estar firme e inabalável. Para que não é qualquer coisinha que vai nos abalar e nos tirar da presença do Senhor. Você já percebeu como que está o Evangelho nos dias de hoje, querido? Qualquer coisinha está abalando a fé de muita gente. Qualquer coisinha. As pessoas estão fugindo do propósito, daquilo que Deus já tinha colocado no coração deles. O profeta Jonas, como nós sabemos aqui, teve que passar por uma grande tempestade. Teve que ser julgado, questionado, e não bastando tudo isso, passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e ali com certeza ele teve tempo para reconhecer e conhecer o verdadeiro Deus. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Não importa se você crê nisso ou não, eu creio porque está na palavra de Deus, e pela fé eu creio que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e a partir desse momento ele meditou sobre a tua vida, querido. Qual que é o processo que você está passando, que Deus está fazendo você analisar sobre o teu comportamento com o Eterno, com Ele, com seu Filho Jesus Cristo e também com o Espírito Santo? Qual que é o processo que você está meditando para você reconhecer a soberania de Deus na sua vida e no seu ministério? Ah, pastor, eu não tenho ministério nenhum. Querido, você não precisa de um cargo para você anunciar a palavra de Deus. Basta você falar. Deus vai te dar poder e autoridade para você anunciar. Mesmo com todas as falhas, querido. Eu sou fruto disso. Eu sou um cara pecador, eu erro demais. Vacilo demais. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia. E tem me usado para anunciar a mensagem dele. Mesmo com temor e tremor, porque não é fácil. Vocês que estão nos vendo e têm a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, você sabe como que essa experiência é uma experiência tremenda, uma experiência de responsabilidade. Como eu disse aqui, o livro de Jonas nos mostra muitas coisas, irmãos. Nós não podemos desistir do nosso chamado, nós não podemos desistir do compromisso que Deus já nos chamou. E sabe por que Deus não vai abrir mão de mim, não vai abrir mão de você? Porque Ele nos ama. Deus nos ama. Dá até vontade de chorar. Porque Deus nos ama tanto, querido, que Ele, volto a repetir, Ele é capaz de mover terra, céus e mar, simplesmente para nos achar, porque Ele nos ama. Então não adianta fugir. Eu estou enfatizando isso daqui, irmãos, porque tem muitas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Para de correr do teu chamado. Deus está te convidando, Deus está te chamando, Deus está te procurando, Deus já te achou. E muitas vezes você fica achando que Deus não sabe das suas dificuldades, mas às vezes é o próprio Senhor, querido, que está colocando algumas dificuldades, simplesmente porque Ele quer ver você voltar para a rota dele. Ao ler o livro do profeta Jonas, nós podemos entender que existe um grande desafio aqui para nós, querido, para todos nesse momento, e cabe a cada um de nós perceber isso e se permitir ser cuidado por Deus.
pois as coisas ocultas têm nos tirado a visão do reino de Deus, como por exemplo a falta de perdão. A falta de perdão quase fez Jonas não anunciar a palavra de Deus na cidade onde Deus já tinha determinado para ele ir. A falta de perdão de algo do passado que estava atrapalhando Jonas. Jonas já sabia que o nosso Deus era um Deus perdoador. Jonas já sabia que Deus, se aquele povo se arrependesse, que Deus não iria pesar a mão. Jonas já sabia disso tudo. Ele não estava errado, ele estava certo. Mas Deus precisava que ele fosse lá, para que o próprio Deus tratasse dele depois. Tem muita gente, querido, nada contra, mas tem muita gente que está defendendo, por exemplo, uma árvore, uma planta, um animal, mas não consegue mais defender a honra de um ser humano, querido. Nós vamos entender na história que o Jonas, aconteceu isso com Jonas. Jonas se apegou a uma planta que não foi nem ele que fez nascer. E quando ele viu aquela planta nascer, ele ficou todo feliz. No outro dia, quando a planta morreu, ele ficou todo chateado. E Deus falou com ele: querido, se você ficou chateado por causa dessa planta que nasceu e morreu, imagine eu que não vou ter misericórdia de um filho meu. Só para você entender esse processo, irmãos, a falta de perdão quase atrapalhou o propósito de Jonas ao anunciar a mensagem de Deus. Deus de repente quer te usar de uma forma poderosa, querido, mas o perdão tem que ser trabalhado dentro de você. Deus quer te usar de uma forma surpreendente, mas o perdão daquilo que foram lançados sobre a tua vida, você tem que anular isso no mundo espiritual, para que você venha cumprir um propósito poderoso vindo da parte de Deus. Como nos foi lembrado, querido, a rebeldia de fugir de Jonas, primeiramente, veio por causa do seu desinteresse e indiferença com o povo de Nínive. Portanto, eu quero neste momento, baseado no belíssimo Salmo, Salmo de número 34, versículo 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu volto a dizer, querido, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Nós precisamos pedir para que Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo e também pela ação do Espírito Santo, querido, que seja trabalhado todas as dificuldades que nós estamos tendo nesses últimos dias. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus o achou. As pessoas estavam quase no pique, porque Jonas estava num ambiente que não era para ele estar. O próprio Jonas sabia que aquela situação estava acontecendo porque Deus estava querendo que ele voltasse para a rota. A história de Jonas nos mostra algo poderoso aqui, querido. A história de Jonas nos mostra algo poderoso aqui. Que Jonas, ele fez muito para Deus. Uma das primeiras coisas que ele fez sem perceber foi salvar a vida dos marinheiros e de todas as pessoas que estavam naquela embarcação. Porque as pessoas ali já tinham reconhecido quem era o Deus de Jonas. Logo em seguida, Jonas obedecendo, mesmo com todas as dificuldades que ele teve, Jonas salvou o rei de Nínive e através da conversão do rei, todas as pessoas daquela nação também foram salvas. Depois, o próprio Jonas, ele foi salvo, querido. Que eu creio que ele se converteu de verdade, pelo amor e a grandeza de Deus. Olha a quantidade de pessoas que Jonas salvou, mesmo com todas as dificuldades. Ele salvou muita gente, querido. Às vezes Deus está esperando justamente essas coisas de nós. Que nós possamos levantar as nossas mãos e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, para que Ele venha cumprir um propósito na minha e na sua vida, querido. Então o que está faltando dentro de nós, para que Deus venha fazer esse propósito maravilhoso, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de mansidão, a falta de caráter, mazelas que ainda nós estamos carregando, a indiferença, vamos anular isso.
Ontem no altar, Deus me deu uma travada no altar, porque eu precisei de trabalhar a minha mente justamente naquela hora. Eu falei assim: filho, eu sei que você não gosta de determinado grupo de pessoas, porque para você, Anjo, essas pessoas já estão no inferno. Mas quem disse que eu não posso ter misericórdia e mudar a vida dessas pessoas? Querido, ontem eu falei na igreja ainda que Deus ia me dar tratamento durante essa semana. Quando eu cheguei em casa ontem, quando eu abro o meu WhatsApp, a primeira mensagem que eu tenho no meu grupo de pastores é algo ao qual nós estamos lutando muito. E ali eu já entendi que Deus já estava trabalhando no meu coração. Eu falei assim: eu vou trabalhar no teu coração, então eu vou te dar desafios para você perceber isso. Quando nós pedimos mansidão para Deus, Deus não vai nos dar mansidão e amanhã ou hoje eu já vou ficar um cara calminho. Deus vai nos dar oportunidade de colocar essa mansidão em prática. Quando nós pedimos para que Deus trabalhe perdão em nós, Deus vai colocar pessoas para que nós possamos praticar esse perdão, querido. E ontem no altar do Senhor, quando eu estava ministrando justamente sobre isso, Deus me deu uma travada no altar, porque eu estava igual Jonas também. Existem algumas pessoas que, por causa da minha indiferença religiosa com algumas pessoas, na minha opinião, essas pessoas já estão no inferno. Mas eu entendi que a extensão do amor de Deus é muito maior do que a minha. E foi justamente isso que Jonas precisou aprender ali com Deus, a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus. Nós somos homens e mulheres chamados por Deus, querido, pois Ele vem nos ensinando todos os dias e momentos, mostrando seu cuidado e amor para que todos aqueles e aquelas que aparentemente, irmãos, precisam do socorro de Deus, que Deus venha nos usar. Que todo medo, toda dificuldade caia por terra no nome de Jesus. Que nessa noite, irmãos, nós possamos aprender que o amor de Deus é muito maior do que o nosso. Que as misericórdias de Deus é muito maior do que a nossa. Que a extensão da graça de Deus é muito maior do que a nossa. Deus quer nos usar em lugares ao qual nós nem imaginamos. Nos usar com pessoas ao qual nós um dia falamos assim: eu não quero nem ter contato com essas pessoas. Jonas, ele teve que aprender justamente sobre isso. E só para você entender desse cuidado de Deus, Jonas, capítulo 3, versículo 10, nos mostra algo poderoso aqui. Nos mostra algo poderoso que nós podemos ministrar nessa mensagem, que diz o seguinte: um homem que mesmo com toda dificuldade em anunciar essa mensagem, Deus, através dele, querido, dá a ele uma mensagem poderosa quando ele diz assim: Deus observou tudo que o povo de Nínive fez, como eles se converteram dos seus maus caminhos e abandonaram a violência. Aqueles homens ficaram sensíveis à mensagem de Jonas e Deus observou que aqueles homens abandonaram seus pecados e Deus teve misericórdia deles. Olha que bonito. Quando Jonas levou a mensagem, aqueles homens se arrependeram. Mas depois Deus precisou de trabalhar com Jonas. Lá no capítulo 4, versículo 10, 11 diz assim: você tem pena dessa planta, Jonas? Embora não tenha podado nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha o amor de Deus. Jonas teve empatia, por uma planta. E Deus fala com ele assim: Jonas, você teve pena dessa planta? Embora você não tenha podado e nem feito ela crescer, ela nasceu numa noite e morreu na outra, Jonas. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas. A obediência de Jonas fez ele salvar mais de 120 mil pessoas para Deus. Jonas salvou mais de 120 mil almas naquele dia. Você tem noção do que é isso? Olha como que é poderoso obedecer a voz de Deus. Jonas
mesmo com todas as dificuldades, querido, ele obedeceu a Deus. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, né, que é relatada sobre 2 filhos, né? Um filho falou que ia fazer e não fez, e o outro falou que não ia fazer, porém fez. Quem que obedeceu a Deus? O que falou que não ia fazer e fez. Olha como que Deus trabalha a nossa mente. Às vezes é assim, Jonas não queria fazer, mas mesmo com todas as dificuldades ele foi lá e fez. E Deus o surpreendeu, querido. Às vezes Deus só quer um pouquinho da nossa obediência para ele fazer muita coisa no mundo espiritual. Amém? De repente só está faltando isso para nós. Obedecer ele um pouquinho, né? Como uma semente, né? De uma mostarda pequenininha, assim como o tamanho da nossa fé. Pode ser pequenininho para Deus fazer coisas grandes e coisas poderosas. Basta você ter fidelidade com Deus. Jonas salvou mais de 120.000 pessoas. Às vezes nós só gostamos de enfatizar que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E nós esquecemos, mesmo ele tendo todos os seus problemas pessoais, ainda, ele salvou mais de 120.000 pessoas para Deus. Toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Amém? Que você possa ser abençoado e abençoada. Que essa mensagem venha fazer sentido para você nessa noite. E que tudo aquilo que eu não consegui chegar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus o revele nessa noite. Amém? Essa mensagem vai ficar gravada, se possível, né? Compartilhe ela para que possamos levar essa mensagem de Deus para mais pessoas. Basta um pouquinho de fidelidade para Deus fazer coisas poderosas, né? Glória a Deus. Quero agradecer muito aí os irmãos de Sacra Família, né? Deus mudou algumas coisas aqui do que foi pregado ontem. Deus é assim, né? Ele deu uma mensagem que foi ontem. Hoje ele já mudou completamente algumas coisas aqui. Por isso que eu amo esse Deus, querido. Ele não se repete. As pessoas às vezes não sabem o simbolismo, né? Porque que os anjos, né? Fala para Deus toda hora assim: Santo, 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 Santo. É porque Deus nunca se repete para eles, querido. Imagina, os anjos piscam assim, Santo. Pisca de novo, Santo. Piscou, Santo. Não sei se alguém já ministrou isso para vocês, mas é uma coisa muito bonita, né? Quando nós percebemos isso de Deus. Que às vezes as pessoas dizem: nossa, os anjos ficam só lá falando que Deus é santo, é santo, é santo. Querido, não é. Imagine você pescar e olhar para Deus e a grandeza de Deus, e toda hora você percebe uma grandeza de Deus. Você não consegue expressar tamanho amor por Ele. Os anjos falam justamente isso: é santo, piscou é santo, piscou é santo. Todas as vezes quando ele olha a grandeza de Deus. Lúcifer, sabendo disso, desejou, né? A grandeza de Deus. Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Não fuja do seu chamado, não fuja do seu propósito. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma noite abençoada pelo Eterno. Amém? Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até quinta, se possível, compartilhe essa mensagem no nome de Jesus. Amém? Um abraço.